Olá, irmãos, bem-vindos a mais um estudo deste canal, Bem-vindos aí aos estudiosos da Bíblia e estamos aqui para mais um estudo novamente e vamos desvendar aí novamente aí mais um texto da Bíblia que fala do diabo, né? E vamos entender hoje quem é esse diabo de Hebreus 2:14. Vamos ver quem é o diabo. Mas já adianto que não é o ser Satanás, que não tem nada a ver com ele. Então eu peço a sua atenção. Você é livre para concordar ou discordar. Se quiser fazer comentários, faça. Alguma dúvida, fale. Estamos aqui simplesmente para ajudar. Então, vamos ler aqui o verso em questão. Hebreus 2 e versículo 14. Diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Quem? O Messias, Jesus Cristo. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Olha só, para que derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então aqui é muito pregado que esse diabo aqui é o ser Satanás, que na cruz, no madeiro, o Messias derrotou Satanás na cruz, triunfou. Mas eu quero fazer uma abordagem aqui, né? Que o ser aqui, diabo, não é diabo aqui. O diabo aqui quer dizer o pecado. É o pecado. A obra do Messias foi para vir combater o pecado. E não Satanás. Satanás nunca foi inimigo de Deus, nunca foi oponente de Deus e também é impossível que Deus tenha um oponente, um adversário. Para ter um adversário tem que estar à altura dele, né? E não existe ser ou criatura que esteja em pé de igualdade com o Criador. Vamos ler aqui então o texto de Romanos 5,12. Porque em todo o livro de Hebreus não se fala de Satanás. O livro de Hebreus se fala de lei, de pecado, de sacerdócio. Então por que no contexto todo desse, do nada ali vai cair o Satanás de paraquedas ali, né? Mas vamos entender então. Preste atenção e vamos lá. Romanos 5, versículo 12. Diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, por que fala que reinou, que a morte reinou, né, governou até Moisés? Porque Moisés foi dada a lei para isso mesmo, né? Para as pessoas poderem se salvar através da lei. Mas como a lei não foi suficiente para combater o reinado da morte, Cristo teve que vir, né? Vamos ler o verso 21. Romanos 5, verso 21 diz assim. Se você quiser, depois você pode ler todo o contexto, mas eu vou ler os versículos mais em questão. Romanos 5, 21. A fim de que assim como o pecado, preste atenção, o pecado reinou na morte, também a graça reine agora pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então vejam, o único
ou a única coisa que sempre teve o poder, autoridade e governo da morte foi o pecado. Claro que quem tem todo o poder sobre morte e vida é Deus, né? Mas, segundo Hebreus, estamos interpretando segundo Hebreus 2,14. O único que sempre teve o poder da morte foi o pecado. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E quem morre no pecado está morto para Deus. Por isso que a morte passou a Adão, porque ele pecou. Então, a morte começou a governá-lo. O pecado começou a governar a vida de Adão. Então, ali, ele começou a gerar morte. Por isso que Deus falou, né? Quando pecares, certamente morrerás. Então, aí a morte vai ter domínio sobre ele. Então, esse foi o motivo do Messias ter vindo. Foi para acabar com o pecado, com o poder do pecado sobre aqueles que crescem. E não para derrotar um ser Satanás. Imagina que ridículo, né? Deus vai se fazer carne, descer na terra para derrotar um anjo. Pensem, isso tem que pensar, tem lógica nisso? Será que não bastaria uma ordem de Deus para eliminar esse ser ou para trancá-lo, sei lá? Uma ordem de Deus, ele enviasse um anjo, etc, né? Enfim, Deus não precisaria ter descido para derrotar o ser Satanás, né? Mas ele veio para fazer sacrifício pelo pecado. No madeiro, ele disse: está consumado, ou seja, a sua obra redentora pelos pecados do seu povo. Enfim, a obra do Messias, ela não teve nada a ver com o ser Satã. O eterno Criador estaria se rebaixando, ter que descer e se fazer homem para derrotar Satã, apenas um anjo, né? Vamos colocar assim. Isso é completamente absurdo. Porque se entender Hebreus 2,14, que ele veio para derrotar aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, entender como sendo o diabo um ser Satã, seria o mesmo que dizer que o Deus Criador tem um oponente, tem um inimigo, etc, né? Isso é completamente sem sentido. O Messias, ele veio para combater aquilo que separa o homem de Deus. Por isso que a única religião, religação, que religião vem de religar, né? Religar algo, alguma coisa, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Por quê? Porque é ele que veio combater o pecado para nos religar novamente ao Criador. Então a obra do Messias na cruz foi para quebrar o poder do pecado, derrotou o pecado. A Bíblia diz que ele desfez o pecado, condenou o pecado na sua carne. Ele não veio para derrotar um diabo. Isso é, como eu falei, é ridículo. Veja novamente, Hebreus 2,14. Vamos analisar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Ou seja, ele foi de carne e sangue, né? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem ou tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Quem é o diabo aqui? Quem é o opositor do homem? Quem é o adversário do homem? É o pecado. E verso 15. E libertasse aqueles que durante a vida, toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. O que traz morte? O pecado, a transgressão da lei de Deus. Isso traz morte. Então eles eram escravos da lei porque tinham medo da morte. Se eu não cumprir a lei, eu vou morrer. A morte vai me dominar. Mas agora prestem bem atenção. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, verso 6 diz assim: Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, Jesus Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído
e não mais sejamos escravos do pecado. Tá vendo? Tá falando de escravidão do pecado, porque o pecado gera morte. Pois sabemos, verso 9, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Por que que a morte não teve domínio sobre o Messias? Pensem agora. E a Bíblia diz em Atos que a morte não pôde retê-lo, não pôde segurá-lo. Por quê? Por que que a morte não teve domínio sobre o Messias? Porque ele foi sem pecado, porque ele não pecou. A morte não teve autoridade, reinado sobre ele, porque ele não tinha pecado. Porque pelo pecado reina a morte, governa a morte, sobre todos aqueles que são pecadores e ainda não foram justificados pela graça de Deus. Sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Não pôde. Porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado. Por quê? Porque se tu se emprestar para o pecado, tu vai estar dando legalidade e autoridade para a morte. A morte vai ter domínio sobre ti e vai te separar do Criador. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Tá vendo? Saí do governo da morte e vim para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Verso 14. Pois o pecado não os dominará, não governará, não reinará sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte. Estão vendo? Quem é escravo do pecado leva à morte. Ou da obediência que leva à justiça? Verso 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Verso 18. Vocês foram libertados do poder do pecado. Estão vendo? O que fala no verso 15 de Hebreus 2,15? Que Cristo nos libertou. Nos libertou. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Pois o salário do pecado é a morte. A retribuição pelo pecado é a morte, e a morte vai te dominar. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, perceberam? Durante toda a vida, o pecado nos mantém e nos mantinha presos, escravos, e tinha o reinado da morte sobre nós. Mas o Messias veio e nos libertou, segundo Hebreus 2,15. Para ficar mais claro ainda, vamos ler Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não vivem na carne, mas pelo Espírito. Ou seja, não há mais morte para aquele que vive no Espírito e não na carne. Quem vive na carne pecando, a morte está reinando sobre ele ainda. Então o sacrifício de Cristo ainda não teve efeito nesse, porque ele ainda não creu para ser justificado e receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou. Quando fala de lei aqui, fala de governo e de autoridade, ou seja, porque quando Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, ou seja, o governo do Espírito Santo agora, o Espírito de vida,
né? Me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, agora que veio a lei do Espírito de vida, ele me libertou da lei, do governo, da autoridade, do reinado, do pecado e da morte. Então, quando eu recebo Cristo, me arrependo e sigo a Ele, vem o Espírito Santo, que dá a vida, e me liberta, me solta das amarras da lei, da autoridade, do governo, do reinado, do pecado e da morte que estava me dominando até então. E verso 6: porque a mentalidade, porque o pensamento, o interior da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Verso 12: portanto, irmãos, estando em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Então, aqueles que vivem na carne são prisioneiros do pecado, que é aquele que tinha o poder da morte, tinha o poder e o reinado da morte. O pecado, então, é o diabo de Hebreus 2,14. Porque a Bíblia inteira, no contexto geral, fala que o pecado é que tinha o governo e reinado da morte. Porque aquele que passou a ter o poder da morte foi o pecado a partir de Adão. Quando Adão pecou, entrou o reinado da morte sobre o ser humano e o Messias veio nos libertar deste poder e nos devolver a vida. Então ficou muito simples de entender o contexto, né? Usando apenas o contexto da Escritura para explicar Hebreus 2,14. Porque certamente tem muitas passagens para explicar isso ainda, mas esse texto é muito simples. O que não se encontra, de forma alguma, tu pode procurar, vocês podem procurar, é uma passagem sequer na Escritura falando que o ser Satanás tinha ou tem império, governo, autoridade da morte. Quando que Satanás tem o império da morte? O que foi que Jesus disse em Apocalipse? Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Inferno ali é a sepultura. Então ele sempre teve, não é que ele tem, ele sempre teve o poder da e a chave da vida e da morte. Mas com o sacrifício dele, Deus entregou a autoridade agora para libertar da morte, né, para aqueles que creem nele, libertar da morte aqueles que ainda estão dominados e governados pelo pecado. É isso que está falando. Entenderam? Porque não se encontra em passagem alguma que Satanás tem império, o governo da morte. Não se acha? Romanos capítulo 3 e verso 9 diz assim. Romanos 13, verso 9. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado, poder, governo, autoridade. Então, não tem para onde correr. Toda a Escritura fala que o pecado tinha e ainda tem poder sobre alguns ainda, sobre muitos. Ainda tem o império, governo, autoridade e reinado da morte, segundo Hebreus 2,14. Em parte alguma se acha que o governante da morte é o ser Satanás. Então, fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua opinião, mas no contexto, o diabo de Hebreus 2,14 é o pecado. Sempre foi o pecado o governo da morte, aquele que reina ainda sobre todo pecador. Por quê? Porque o pecador sem Deus, a morte tá dominando ele. Né? O pecado está dominando ele. E se o pecado está dominando ele, o aguilhão da morte está sobre ele. Então, muito obrigado pela sua atenção, você que acompanha este canal. Dê uma olhada nas mensagens que tem nesse canal aqui ainda, sobre a Santa Ceia, sobre o batismo,
Uma mensagem muito boa também que tem nesse canal é sobre o dízimo. Outra muito boa que eu recomendo muito é sobre o jejum que agrada a Deus. Enfim, tem muitas mensagens boas aí. Então, muito obrigado pela atenção. Se quiser, faça seu comentário. E até o próximo estudo. Obrigado.